um passo só. Fizeram uma pesquisa e descobriram que 70% das pessoas que se viciam começam na própria casa. E vem do exemplo dos próprios pais. Então, o jovem que inicia na bebida, na maioria das vezes, foi por um gole tomado na própria casa. Uma vez ou outra, um pouquinho só, não faz mal. Não faria mal mesmo, mas se nós soubéssemos ficar só naquele pouquinho. Mas na verdade não é isso que acontece. Então, não se engane. Aí outros podem dizer, mas Jesus, ele transformou a água em vinho. Então Jesus concordava com o vinho. Veja bem, gente, aquele vinho de Israel é um vinho totalmente diferente. Não tem nada a ver com esse vinho de hoje que se compra no mercado. Aquele vinho eu já bebi. E você pode tomar até uma garrafinha 600 ml, 700 ml, que você não fica bêbado. Você se embriagar, você tem que tomar muito, muito mesmo. E era esse vinho que era usado nos dias do Senhor Jesus. O vinho puro, sem nenhuma adição de álcool, somente com a fermentação da própria uva. Mas hoje o que acontece? Porque a necessidade de se produzir é maior e há uma necessidade de acelerar o processo da fermentação. Mistura-se vinho, mistura-se álcool na uva, e às vezes nem na uva, é no suco artificial de uva. Mistura-se com álcool e vira mais uma pinga misturada com suco artificial de uva do que vinho. De vinho, nada. Então, é um engano. Então, para que esse dia não nos pegue de surpresa, desprevenidos, e sejamos encontrados em orgias, bebedices e glutonarias, vigiai, é a palavra do Senhor Jesus. Vigiai, tomai cuidado mesmo, com aquelas coisas que aparentemente não oferecem perigo. Uma irmã hoje, de manhã, na reunião de oração, ela estava falando sobre como estão viciando crianças na rua. Às vezes dão um salgadinho, um docinho, contaminado com drogas. E a criança desavisadamente come aquele docinho, come aquele salgado, e depois vai querer mais. A pessoa outra vez vai chegar para ele, vai dar, até que ela vai pedir para aquela pessoa, dá mais um docinho daquele, dá mais um salgadinho daquele. Não, só se você fizer um trabalhinho. Aí já começa a usar a criança como aviãozinho, já começa a viciar a criança, exigir pagamento por aquele docinho. Maior cuidado, aconselhe seus filhos a nunca aceitar nada na rua de ninguém, não aceitar nada que estranhos dão, e às vezes até conhecidos. Não aceite, fala, filho, se você receber alguma coisa na rua, na escola, em qualquer lugar, não aceite, porque muitas vezes eles viciam as crianças assim. Eu tive um caso na igreja faz uns 15 anos atrás, foi um caso terrível. Um menino de 10 anos. O caso ficou tão grave que a família teve que sair daqui do Guarujá, fugir para outra cidade, porque o menino estava viciado em droga por causa de uma balinha que o colega dava para ele na escola, e aquela balinha já era contaminada por outros traficantes. O menino recebeu a balinha um dia, quis outro dia, até suplicar, me dá uma balinha daquela, eu gostei tanto daquela balinha, parece que eu estou sentindo falta daquela bala. Não, só se você fizer um trabalhinho para o homem que dá essas balas. E aí já começaram a usar as crianças como aviãozinho, entregar drogas, e depois os pais souberam que era um grande esquema envolvido em tudo aquilo. Era só a pontinha do iceberg, e eles denunciaram, depois tiveram que fugir da cidade porque a coisa ficou muito difícil para eles. Então Jesus, ele manda nos vigiar em todo sentido. Vigiem, porque esses dias são maus.
Vigie, porque não está fácil viver nesse mundo. Tome cuidado. Outra coisa. A Sandra falando, fale sobre isso sempre bem. Nunca é demais. E realmente, as jovens adolescentes estão cansadas de saber que não se deve marcar encontro pelo MSN, pelo Orkut, e continuam fazendo. 2 moças, essa semana, ou a semana passada, foram mortas cruelmente. E antes de serem mortas, sofreram martírio, abuso, sofreram coisas horríveis, até unhas foram arrancadas dos seus dedos, e eram filhas de evangélicos. Tudo porque caíram na besteira de marcar um encontro com uma pessoa pela internet. Você faz isso. E olha, cuidado, não adicione estranhos no seu Orkut, não adicione estranhos no seu MSN. Às vezes aquela pessoa nem é aquela pessoa, é uma pessoa fictícia. Aconteceu isso numa cidade do interior. Uma menina de 15 anos, 13, 14 anos, por aí. Ela tinha um coleguinha na internet. E aquele coleguinha se dizia ser de outro estado, se dizia ser lá de... Isso aconteceu no interior de São Paulo. Fez amizade com um colega que se dizia ser lá do interior de Minas Gerais, e que tinha a mesma idade dela. E ela foi se abrindo para ele. Chegava da escola, dizia como é que foi o seu dia na escola, dizia como é que tinha sido suas aulas, como é que tinha sido o jogo do time de voleibol que ela participava. E o coleguinha, que dizia que era de outro estado, na verdade morava perto dela, e não era um coleguinha, era um adulto. E através das dicas que ela nunca, olha, interessante, ela nunca deu o endereço dela, ela nunca deu o telefone dela, mas só pelo fato dela citar numa conversa sem querer o nome da escola que ela estudava e o time que ela participava, aquele adulto foi até a escola dela, descobriu quando é que jogava o time dela na educação física, e pelo nome dela chegou a descobrir quem era. Para a felicidade daquela menina, esse adulto era um policial, que ele costumava fazer isso somente para mostrar às famílias o perigo que os seus filhos corriam. E esse policial bateu na casa dela num domingo de manhã, chamou o seu pai e falou: olha, eu tenho umas coisas a falar a respeito da sua filha. Eu sou um coleguinha dela da internet, ela pensa que eu sou uma criança da idade dela, ela pensa que eu moro em outro estado, mas na verdade eu moro aqui pelas redondezas. Eu uso esse nome da internet e descobri pelos dados que ela me forneceu onde ela estudava, o time dela e a classe. Eu quero que o senhor chame ela aqui para nós explicarmos para ela o perigo que ela corre agindo dessa forma. E olha, aquilo foi uma lição tão grande na vida daquela menina, e graças a Deus que foi apenas uma armação, porque muitas já foram mortas, já foram estupradas, tiveram um final muito infeliz por causa desse negócio. Tome cuidado. Então as palavras que o Senhor Jesus nos diz, Ele diz a todos: vigiai. Vigiai, tomai cuidado. Os dias são maus, os dias são difíceis. Está ficando cada vez mais difícil viver sobre a terra. Filhos que matam os pais, são pais que matam os filhos, irmãos contra irmãos,